Você está acompanhando aqui e vai acompanhar ainda mais a votação dos candidatos e a movimentação dos eleitores em toda a região. Os candidatos a prefeito da cidade de Tubarão, Stener Sorato e Maristela, já votaram. Acabou de chegar a informação de que o Carlos Stipe também já votou. Nós temos imagens do Dr. Jean votando e do Denis Matiola, os dois candidatos a vice. O professor Paulão já votou mais cedo. Então, os 3 candidatos à prefeitura de Tubarão e os 3 candidatos a vice-prefeitos, que não levam voto, mas estão na mesma chapa do número 13, do número 22, do número 45, também já votaram. Capivari de Baixo, nós já mostramos aqui a informação, já apresentamos aqui a informação de que os 3 candidatos já tiveram também o seu momento com a urna e já estão agora para acompanhar a movimentação dos eleitores. Hoje não se pode fazer campanha, ninguém pode mais fazer campanha. O período do marketing já acabou, o marketing eleitoral. Hoje é o cidadão e a urna. Para falar um pouco sobre essa eleição, a tranquilidade, está aqui comigo o colega jornalista que apresenta o programa Linha de Fogo aqui na UniTV, também apresenta na Tubá e no HC, Haroldo de Oliveira Duro, que já foi vereador. Muito bom dia, colega de bancada. Um prazer, um bom dia, professor, jornalista Aildo Silva. Tem todo o meu respeito pela sua experiência. E bom dia a você, amigo telespectadores da nossa UniTV. Hora do voto, hora da decisão. Hoje não tem mais volta. Colocou nas urnas, o votinho lá na urna, pronto, está dado o voto. Mas esse gesto, simplesmente, professor, esse gesto de colocar o voto na urna já é um grandioso gesto, na minha opinião, num país democrático, num país que quer se aprimorar cada vez mais na sua democracia. Está tentando. A cada eleição nós tentamos. Às vezes nós retrocedemos um passo, às vezes damos 2 passos, mas faz parte do processo. Essa eleição aqui, propriamente, professor, eu cheguei à conclusão do nosso trabalho aqui na nossa UniTV, onde fizemos um trabalho de 4 meses entrevistando candidatos. Por exemplo, eu, no meu programa Linha de Fogo, entrevistei candidatos de Laguna, entrevistei candidato de Capivari de Baixo e de Tubarão, né? E os seus vices também. E entrevistamos a todos nesses 4 meses de campanha. E chega uma conclusão muito interessante, que eu acho que dá para a gente dialogar isso lá na frente, no futuro. Foi a frieza do processo eleitoral. Eu não sei se as redes sociais tomaram conta desse processo, foi mais pelas redes sociais, ou se realmente mudaram-se os tempos, a forma de fazer política. Porque o senhor que andava na rua há um mês atrás, antes das eleições, você não via uma bandeira, você não via uma manifestação, não via nada disso. E no último dia, assim, na última semana, aconteceu algumas caminhadas de todos os partidos aqui em Tubarão, falando de Tubarão exclusivamente. Mas eu achei uma eleição morna, para não dizer gelada. E foi trabalhada mais nas redes sociais e no meio de comunicação, que fizeram excelentes debates, como aqui, na nossa UniTV, que deu espaço para muitos candidatos de muitas cidades. Eu acho que foi o ponto alto, que a gente aprendeu a conhecer melhor os candidatos, definir melhor os candidatos. Tanto é verdade que, se você olhar na única pesquisa que teve na cidade de Tubarão, a pesquisa MAP, o índice de indecisos, ele é pouco. Ele é pouco. Baixo. Muito baixo, muito baixo. Então significa que eu coloco razão nesse ponto de uma eleição fria. Visitações é normal, né? Os candidatos visitando as residências. Tinha candidato que não ia em entrevista, candidato que não queria mais saber de entrevista também, porque ela centralizou essa campanha mais nos meios de comunicação. E que bom que a competência da UniTV soube tratar muito bem sobre esse tema. Além do programa Linha de Fogo, com o Haroldo de Oliveira, o Dura, nós fizemos aqui na UniTV quase 60 entrevistas de 25 minutos, com o relógio correndo na tela, do 25 para o 0, para candidatos às prefeituras das cidades da região da Amurel. Nós trouxemos aqui todos os candidatos de Imbituba, todos os candidatos de Laguna, de Braço de Norte, de Jaguaruna, de Capivari, de Tubarão.
trouxemos também os vices de Tubarão, fizemos um trabalho digno de nota, como tu te referes. Fizemos aqui 11 debates, nesse ambiente onde nós estamos hoje, que foi preparado, desde março nós começamos a preparar este ambiente, esse cenário, para que a gente pudesse hoje chegar aqui no dia da votação e ainda na apuração. A partir um pouquinho antes das 5 da tarde, o Marcos Madeira assume aqui a bancada e vai trazer os dados da apuração. Nós queremos ir hoje para casa, depois de ter realizado esse trabalho, com informação à nossa comunidade sobre quem são os prefeitos e quem são os vereadores de todas aquelas cidades que o TRE conseguiu entregar o resultado. Pode ser que haja algum problema de tecnologia, como aconteceu há 4 anos, onde houve um atraso na apuração. Mas hoje vai dar tudo certo, houve experiência, houve a conquista de mais tecnologia e hoje vai ser possível, com certeza, a partir das 5 da tarde, já os primeiros números, os levantamentos. Dura, tu fala sobre a eleição bastante fria e de verdade. Hoje, vindo para a televisão bem cedo, não havia movimentação em frente aos pontos de votação, as sessões chamadas, né, onde estão as mesas, os locais de votação, são locais de votação onde tem muita gente votando e não havia ninguém na frente, não havia fila, não havia nada que merecesse destaque. O destaque é a mais absoluta normalidade. Tu fosse vereador, como é que era? Dá para comparar a eleição que tu participou lá na década de 90 com essa eleição? Eu fiz 4 eleições, né? Em 92, 96, 2000 e 2008. Eu fui vereador menos em 92, mas fui vereador em todos. Em 96 eu fui eleito o terceiro mais votado. Mas a diferença eu falei de 2 palavrinhas, redes sociais. Nós não tínhamos as redes sociais naquela época. O voto era do santinho mesmo. Naquele tempo, a Justiça Eleitoral ainda não penalizava quem sujava todo o pátio em frente ao local de votação. A Justiça Eleitoral, ela trabalhava com as ferramentas que ela tinha. Você bem disse, a tecnologia avançou tanto e as leis foram também se aprimorando de acordo com os erros do passado. Mas ela tem um diferencial em relação a essa, quando eu digo que ela é um pouco morna ou fria. Ela era mais coração, ela era mais cativante, ela era mais debatida entre os eleitores, ela era mais pegada, como se diz. Era uma eleição que era um fla-flu, dizendo assim, quem era Flamengo é Flamengo, quem era Fluminense é Fluminense. Né? Não tinha esse meio termo. Então, o que acontecia nas zonas de votação, nos grandes colégios eleitorais, que eram o Galote, na época, que é o Colégio São José, o Henrique Fontes, que eram os grandes colégios. Existia uma aglomeração muito forte de torcedores cabos eleitorais, com bandeiras e tudo, dentro do estabelecimento, fora do estabelecimento, é a famosa boca de urna, né? Que existia todo mundo, vigiava todo mundo. Era assim naquele tempo. Os resultados que se tinha, eu peguei o tempo ainda, eu peguei logo em seguida a urna eletrônica, mas eu participei, eu era fiscal do tempo da contagem de voto. Você também pegou daquele que você pegava a cédula, botava numa mesa, espalhava numa mesa na contagem de votos, e você tinha 10 pessoas escolhidas pelo TSE, o TRE, né, pela Justiça Eleitoral, e contavam voto a voto. Atrás desse elemento que estava aqui contando voto, tinha mais uns 5 fiscais de partido. Cada partido tinha o seu fiscal. Isso levava 2 dias o resultado de uma eleição, 3 dias o resultado de uma eleição. Era difícil, muito difícil. Senão, quando não varavam à noite, como já dizia minha mãe, não varavam à noite. Eu tenho saudade daquele tempo, mas era um tempo muito doído para o candidato. O candidato sofria muito mais. O candidato sofria porque uma que não tinha fundo partidário. Essa indecência toda que está aí, de 5 bilhões de reais, fundo eleitoral. E o dinheiro não chega na ponta? E o dinheiro não chega na ponta. Hoje chega. Mas tem vereador que ganhou R$1.500. Mas ele vai ter que falar com um presidente do partido dele. Está tudo escrito se o partido dele ganhou ou não ganhou. Né? Tem o site do TRE, do TSE, que está tudo lá. Centavo por centavos, qual vereador que ganhou e quanto ganhou. Quanto o prefeito ganhou da sua cidade,
prefeitos de vários partidos, enquanto tem aqueles candidatos que o Partido Novo, por exemplo, ele não quer... Não pega o dinheiro. Ele não pega o fundo eleitoral. Devolve o dinheiro do fundo. Devolve o dinheiro do fundo. Mas tem candidatos que já recebeu, fiz uma pesquisa. E é muito fácil dialogar sobre isso, porque está tudo exposto nos sites do TSE. Então, se não receberam, porque se não chegou na ponta, mas chegou no meio. Interessante. Tem que ser apurado isso tudo. Nós vamos agora voltar com a Cauana Molinari, que está acompanhando a eleição, os votos dos candidatos à Prefeitura de Tubarão. Eu disse aqui que os candidatos a vice-prefeito já votaram e a Cauana nos traz o voto do candidato Stipe, que fez a votação hoje no centro da cidade. O candidato Carlos Stipe chegou ao Colégio Eleitoral São José por volta das 9h40 da manhã. Ele veio acompanhado do vice, Dr. Jean, e também aí da comitiva do partido. Nossa equipe acompanhou a votação dos dois e conversou com eles para ouvir um pouquinho sobre a expectativa para esse dia e também onde cada um deles vai acompanhar a apuração e o resultado das eleições municipais. Todos os detalhes e as entrevistas você confere no Câmera Aberta Especial a partir do meio-dia. Eleições 2024. A hora do voto é na UniTV. O Dura está aqui comigo, está apertado para contar o que ele acha que vai acontecer com a eleição. Não vou deixar. Nós vamos esperar que as pessoas vão às urnas, ainda tem 6, 7 horas de votação. As pessoas saem de casa tranquilamente, vão às urnas, fazem a votação e depois, aí sim, depois das 5, quando as sessões fechadas, aí nós começaremos a discutir este ponto. Mas eu quero lhe perguntar, o senhor foi vereador 3 vezes, concorreu 4 vezes. Vai ser grande a renovação do número de nomes na Câmara de Tubarão? Boa pergunta, professor. Eu acho que dá um bom debate só esse tema de renovação. Em 2020 não houve tanta renovação assim. Tá? Em 2020 parece-me que teve 5 ou 6 candidatos renovados lá, ficaram os mesmos. E tem que fazer uma pesquisa, eu não lembro muito bem, mas é por aí. Nesta eleição, tem 6, 7 vereadores que não concorreram ao pleito. Eles não colocaram seus nomes, porque foram em outros cargos, outros desistiram, enfim, não estão na... Mas serve... Comparado com 2020. Comparado com 2020. 2020, Stener Sorato foi eleito vereador. Já houve Sim. substituição, o prefeito Jairo Cascais e o vice-prefeito... Denis Matiola. Não, o vice-prefeito do Jairo. O vice-prefeito do Jairo. Sim, o Moisés. O Moisés. Então, 3 que já estavam fora. O doutor Jean também. Já estavam fora da Câmara. Não, 3 já estavam fora da Câmara. Sim. O doutor Jean e o Matiola, o Denis são vereadores até dia 31 de dezembro. Certo, são vereadores agora, mas não... Mas aí já dá 5. Aí já dá 5. Mas não vão correr, então faz parte de uma renovação. São 5 já fora. Isso. A renovação você tem que entender em dois viés. A análise tem que ser feita. Aquele vereador que perde a eleição, que ele vai para a reeleição e perde... E não obtém sucesso? Que não obtém sucesso, é tido como uma renovação também, e aqueles que desistiram, que foram citados agora para o senhor. Então, total, eu acho que dá 8. É muito pouco para 166 candidatos que se colocaram à disposição nesta eleição para 9 vagas. Por que digo 9 vagas? Porque ela não renova 100%. Por isso que a reeleição, muitas vezes, tem que ser discutido no TSE, no Congresso Nacional. A reeleição é maléfica. Eu acho assim, é muito ruim a reeleição, porque além de ter, claro, que eles vão para julgamento, eles são julgados, porque eles estão no poder, mas eles têm oportunidades mais de ampliar o seu leque, né? a sua condição de eleição, de reeleição. Enquanto que um novato que começa agora, nessa sua primeira eleição, ele não tem essas oportunidades que o outro, durante 4 anos, usufruiu do poder no sentido de fazer pela comunidade ou não, mas apareceu. Então, o exemplo eu digo na comunicação. Nós entrevistamos nesses 4 anos, nós que fizemos entrevistas aqui na UniTV, quantos vereadores nós entrevistamos? Agora, quantos desses novos nós entrevistamos? Nenhum, praticamente. Entrevistamos quem tinha poder, não é verdade? Então,
ainda a renovação vai se dar apenas, se eu não me engano, pelos meus cálculos, pela experiência, aquilo que a gente apresentou nesses 4 meses agora, eu calculo que vai dar umas 8 a 9 cadeiras apenas. 8 ou 9 cadeiras novas, incluindo em relação a 2020. 2020. Porque 6 já estão definidos. A vaga do Sorato, que foi assumida pelo suplente, a vaga do Moisés, a vaga do Jairo Cascais, a vaga do Denis, a vaga do Zabotti, que renunciou, e a vaga da Lu Torcassi. Do Jean e da Lu, que não entra. Então já tem 7 que não irão. É por isso que eu falei 9. Só 2 não vão conseguir reeleição? Provavelmente, desses que estão lá, é uma matemática, você fala nome. Lembrando que são 15 vagas. São 15 vagas, certo? E então 7 concorrendo, né? 7 que estão lá concorrendo. 166 candidatos para 15 vagas, dá 8% obterão sucesso. Nossa, 8%. É a triste realidade. 92% vão ter entrado para fazer número. O senhor, quarta-feira, estará comigo no Linha de Fogo, se Deus quiser. Ah, é? Não sabia disso. E nós, sim, eu quero fazer o convite aqui ao vivo, né? E os nossos telespectadores aqui da nossa UniTV já podem saber que quarta-feira o professor Hildo, jornalista Hildo Silva. Quero entrevistar o jornalista Hildo Silva. Faremos uma avaliação desse dia extraordinário e muito especial. É tão especial que nós estamos há 1 ano trabalhando nessa cobertura de hoje, Dori. Não, é fantástica. A cobertura, tanto na pré-candidatura e durante a campanha, porque o telespectador tem que entender, na hora do voto aqui da nossa UniTV, essa organização, ela não começa ontem, não começou ontem, no sábado ou na antevéspera. Tudo isso é planejado com antecedência. E aí nós fizemos para chegar até o dia de hoje, o professor e jornalista Hildo Silva, existe uma pré-campanha, existe depois a escolha de quem, naquela pré-campanha... As convenções? As convenções. Depois das convenções, tem que ter a palavra final do TRE, da Justiça Eleitoral, de quem vai e quem não vai. A partir do dia 15, que realmente 16, é que começaram a aparecer. 16 de agosto. 16 de agosto. Então tem etapas que para chegar até o dia de hoje. Mas é um dia importante. É o dia importante. Quem viveu... Eu saí de casa hoje para contar um fato com a minha esposa para ir votar no Colégio São José. E ela olhou para mim e disse assim, teu tempo, a pergunta que o senhor fez, tu como candidato, eu lembro, como é que era o dia de hoje? Não tinha o que fazer, não tinha muito o que fazer no dia de hoje, certo? O trabalho tinha sido feito. Mas eu lembro muito bem que no final da eleição, quando eu olhei o resultado, né, naquela que sai ali o relatório de urna, eu já senti que não ia chegar. A gente sente que não chega. Porque se tu calculas, planeja chegar com 400 votos do colégio eleitoral, como o colégio São José, por urna, no total, aliás, em todas as urnas, e você faz 300 só no colégio São José, e aí tem outros colégios fortes também, mas ali você trabalhou. O centro, no caso, o seu bairro no centro. Aí eu vi assim, não deu. Então aí eu fiquei sentado na calçada, sozinho ali, lembrando o que? E daí? O que eu faço agora? E isso aconteceu o seguinte, plantou, replantou, planta de novo e vai colher. E eu colhi, cara. Eu colhi porque eu fiz planejamento na minha vida pública. Faz 12 anos que eu não estou mais na vida pública, mas adoro falar disso, de política, porque eu convivi quase 35 anos. A Mosca Azul não lhe picou para voltar? Não. Tentativa teve. Tentativa teve. Até porque hoje tem uma projeção da própria TV, né? E tem outros veículos também que eu trabalho. Eu fiz a opção pela comunicação. A comunicação hoje, ela me dá um prazer, um status de poder falar daquilo que eu sei. Daquilo que pelo menos eu posso dar uma opinião, não tão certa, mas ao mesmo tempo uma opinião que eu possa dar, ser embasado na experiência. Então isso me dá essa condição. E eu estou muito feliz e deixa assim que é melhor e essa mosca que fique bem longe. Eleições a cada 4 anos ou 5 anos com a seleção de todos os cargos, vereador, prefeito, deputado estadual ou distrital, porque lá em Brasília o deputado estadual é o deputado distrital, um senador num ano, a cada 2 eleições, 2 senadores,
mais o governador que traz junto o vice, mais o presidente da República. É muito voto, seriam 7 votos para que o eleitor vá com a colinha e faça esse processo. Demora mais. Então, a discussão que o Dr. Cláudio Zocchi ponderou aqui é o seguinte: hoje é a eleição municipal, é onde nós habitamos, e a outra é a eleição do Estado e da República. Ele fez uma ponderação extraordinária, eu fiquei muito contente com a fala do Dr. Cláudio Zocchi em relação a isso. Dura, quais são os desafios que o prefeito que vai assumir no dia 1º de janeiro, não importa quem seja, todos têm a sua torcida, os candidatos trabalharam incansavelmente em busca disso, nós só vamos falar disso a partir das 5 da tarde. Mas quais são os principais desafios do prefeito Tubarão para o próximo mandato? A importância dos debates, por mais que houveram críticas no debate, e ele é provocativo. Os debates são para isso mesmo, os debates são provocativos, né? E ao mesmo tempo reflexão, tem que fazer a reflexão sobre os mesmos. Dentro do debate se discute praticamente as ações e as prioridades propostas, como se fala, para o futuro. Porque se eles não apresentarem propostas, mesmo sendo governo, mesmo sendo candidato de governo, continuidade de governo, ou isso, aquilo, tem que ter novas propostas. Porque não teria... não é o caso de Tubarão, que tem prefeito a reeleição, mas se tem cidades, por exemplo, que tem prefeito, eu estava lendo, de capitais ontem, que tem 84% de aprovação. Certo? Então, o que significa que as propostas, que a política social de governo, ou política econômica, ou política, enfim, de infraestrutura que ele vem fazendo, é aprovada, ele tem que dar continuidade àquilo que ele vem fazendo. Agora, os novos, todo mundo apresentou propostas. E por incrível que pareça, eu elenquei algumas propostas que não conseguiram fazer nesses últimos praticamente 8 anos. Né? Não por falta de tempo, talvez por falta de dinheiro mesmo, de dinheiro novo na cidade. Por exemplo, eu vou citar quais foram as prioridades que mais se discutiu no debate. Por exemplo, UPA 24 horas, foi uma delas. Em todos os debates, os candidatos aqui de Tubarão usaram e têm solução para a UPA. Ah, mas por que não fizeram? Não, um deixou de fazer. Não é isso. Esse ponto é discutido desde que tu era candidato? Não, porque o primeiro 1.135.000, não era mais candidato. Em 2012, eu era secretário de Estado. Mas em 2008 já se discutia a UPA. Já se discutiu, porque o doutor Manuel, justamente, 2008, na eleição de 2008... O doutor Manuel prometeu fazer. Doutor Manuel e Pepe Colasso, junto com o Genésio Goulart e Irmoto, o doutor Manuel tinha já essa proposta da UPA. Ele cumpriu, evidentemente, colocou no papel o projeto, colocou no chão e buscou, nós ajudamos na época que nós estávamos lá na Secretaria Regional, com o primeiro R$1.135.000. Nós ajudamos, chegou na Prefeitura. Só que no decorrer teve aquele fatídico, digamos assim, a morte prematura do Dr. Manuel, o projeto se desviou depois com o governo PP, Colasso, depois com o governo Olávio também teve lá, que aliás não foi discutido em nenhum momento nos debates, esse intervalo do governo Olávio também, que faltou discutir. O que acontece? Juarez Ponticelli chegou e houve uma ruptura no projeto, onde desclassificaram o projeto para 24 horas, ou não é mais 24 horas, para uma policlínica, enfim. Sim, mas a discussão sobre o que fazer com o que seria a UPA 24 horas veio, mas a obra já estava parada por uma distorção entre verba pública federal e verba pública estadual aplicada. É claro. E foi bem no governo ali do Olávio. Essa discussão toda. E aí parou a obra. Aí parou a obra. Agora, ela volta, depois de 10 anos, ela volta. 12 anos. 12 anos, ela está voltando com força total nessa eleição. E foi prometido pelos candidatos. Foi prometida por todos os candidatos, todos os 3 candidatos prometeram. Então me chamou muita atenção essa proposta colocada em todos os debates, nos seus planos de governo, essa questão da UPA. É necessário? É uma obra prioritária? É uma obra prioritária.
certo? E ela depende muito de ajustes, como você falou, com o governo do estado, ela depende muito com ajuste com o governo federal, porque tem que ter verba novamente para poder funcionar. Não é só concluir a obra. Não é. É botar em operação, que é muito mais caro. Colocar em operação. Muito mais caro mensalmente. E aí, o que é que acontece? É uma prioridade. Essa, para mim, é viável e pode acontecer independente de quem seja o prefeito eleito hoje, aqui em Tubarão. Esta proposta que está no plano de governo deles, eles vão fazer. Tenho certeza absoluta que vai se realizar. Porque senão vai ficar muito feio daqui a 4 anos, novamente, alguém pensar em falar em UPA. Nem é bom começar. Outro ponto que eu acho meio utópico foi em relação à redragagem do Rio Tubarão. Redragagem do Rio Tubarão, você sabe muito bem, jornalista Aildo Silva, que ela por mais que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão tente se esforçar muito, trabalha muito o pessoal ali do Comitê da Bacia, tem os méritos desse trabalho, mas infelizmente tornou-se um projeto super caro, de R$1 bilhão. De Há pouco tempo era 300 milhões, né? Há pouco tempo era... Eu escrevi sobre isso. Vai ser 1,5 bilhão, não é? Agora 1 bilhão. Não existe esse dinheiro. Não existe esse dinheiro, bem colocado. Não existe esse dinheiro. Todos os 3 candidatos falaram sobre isso, mas um disse vão pegar dinheiro da JICA japonesa, o Instituto Japonês, outro vão pegar dinheiro. Todo esse recurso, ele tem que ser internacional, tem que passar pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal, tem que ter a aquiescência do presidente da República, tem que ter do governador do estado para fazer este empréstimo. Eu acho que nesta proposta é inviável. Porém, tem uma pequena proposta, que é a macrodrenagem, que já está pronta, prontinha para ser executada, que foi feito lá no governo 2012, o governo Olavo, para cá, que é a macrodrenagem pela Universidade do Rio Grande do Sul, que já está paga e já está pronta. É só executar a macrodrenagem, que vai custar uma média de R$100 milhões. Mas continua o rio assoreado. O rio continua assoreado. Esse é o problema. Mas qual foi a grande sacada hoje? O desassoreamento, o enroncamento da Barra do Camargo, da Barra da Laguna, que já tem um projeto. Só projeto custou 5 milhões. Mas o governo do estado disse... Barato, diante do gigantismo dos números que se apresentam. Isso, de 1 bilhão para 500 milhões. Para 5 milhões não. É barato. Mas eu acredito que nessa questão cheias, enchentes, a natureza vai mandar e vai mandar forte. Vai mandar forte porque a ação do homem é demorada e muitas vezes impossível de realizar. E uma outra questão que é importante, que apareceu nos debates todos, é a questão do endividamento da cidade. Esse é um grande problema para o próximo prefeito? Bom, com orçamento de 400 milhões de reais ano, na média de 350 a 450 milhões, certo? Praticamente uma dívida, segundo consta, falam, e eu escrevi sobre isso também, porque eu tinha a informação da fonte de 650 milhões, porque aumentou. Não é uma dívida do atual prefeito ou do prefeito Ponticelli, Caio Torcaço, não é. É uma dívida que vem se acumulando no decorrer das administrações. Então ninguém pode apontar o dedo que eu fiz exclusivamente uma dívida de 600 milhões. Não é isso que está sendo discutido. São muitas pequenas dívidas que vêm se acumulando com o tempo. Pequenas e grandes. Pequenas e grandes. E que ela chegou a um ponto que todo mundo relaxava um pouquinho, né, e não pagava os financiamentos. O que houve agora no governo, nos 8 anos agora, de 2016 até agora, foi algum acréscimo do endividamento, a cidade tinha um poder de endividamento dos empréstimos do Finisa, que ele ia fazer com Fomplata, depois resolveu fazer com Finisa, o Juarez. Mas aplicou essa verba também em muitas obras relevantes na cidade. A justiça seja feita. Nós praticamente temos 3 pontes novas. Se contarmos a passarela em frente ao Unisul, que é uma ponte. E 2 do Finisa. E 2 pontes, uma na Guarda e uma no centro. No centro. 2 do Finisa. Ao lado do Farol Shopping. E precisamos de mais pontes, porque Paris tem 27, né?
Paris tem 27 pontos. A cidade é um pouquinho menor. A cidade é um pouquinho menor ainda, né? Mas tem muita ponte. Mas tem um rio, é parecido que tem um rio que passa bem, que corta a cidade. Então, esses assuntos aqui, tá? A redragagem, eu não acredito, não prometeram redragagem. Porque não é um problema do município. Não é um problema do município. Afeta o morador da cidade, mas é um problema do Estado e da União. Isso mesmo. Então, isso tem que ficar bem claro. Que eles vão enfrentar, esse debate vai ter, esse debate vai acontecer, eles vão dar muitas entrevistas para nós sobre isso e tal. A UPA, eu acredito que se realize e tal. A melhoria na educação, de que forma, é outro debate que se colocava um tripé, que se falava muito na eleição, que é infraestrutura, saúde e educação. Pouco se falou em segurança pública, mas eu soube esta semana, eu já sabia, mas eu confirmei documentalmente, de que a nossa COSIP, nós temos praticamente 16 a 20 milhões de saldo, certo? Sabe, de saldo. Todo mundo paga na sua conta de luz. Todo mundo paga o valor da COSIP para ter a sua iluminação. O prefeito pode trabalhar 30% deste valor depositado lá na COSIP para executar qualquer obra que ele queira na cidade. Qualquer obra. 18 milhões a 6 milhões. 6 milhões. Ele pode fazer, sabe o quê? O monitoramento na cidade por câmaras de vigilância. Câmara. Que nós não temos. Nós somos uma cidade que nós temos câmeras... Das grandes cidades catarinenses, nós somos a menor em número de câmeras instaladas. Nossa, de 2010, 2012, eu lembro muito bem disso. Acho que temos 20 câmeras, nem isso. Temos muito privadas, né? Muita gente procurou colocar as suas câmeras dentro do seu estabelecimento. Mas a cidade ainda carece muito dessas câmeras de... Isso é o que chama barreira digital? Barreira digital. A Polícia Militar tem um projeto pronto, sabe? Tem um projeto pronto sobre isso. Eu acredito que é uma sugestão que nós podemos bater muito, que eles possam usar um pouco desse dinheiro, ou quase tudo desses 30% da COSIP, que está lá, 16 milhões, não conseguem gastar e tem uma certa dificuldade em muitos locais da cidade. E aí o que acontece? Jogar aqui nessa questão da segurança. Segurança, que é muito importante. Aumentar o efetivo da Guarda Municipal, que começou com 40, tem 30 só. 48 era. 48 hoje? Não, eram 48. Eram 48, tem 30, se eu não me engano. Aumentar o efetivo da Guarda para trabalhar a segurança, mas tem uma outra questão que é importante. O efetivo do município e os cargos comissionados. Tu tem uma posição interessante em relação a isso. O número de servidores a serem contratados pelo próximo prefeito pode preocupar? Não. As nomeações? Não, porque é lei. Está na lei isso. Isso foi debatido muito durante os debates, né, pela nossa UniTV e outros veículos fizeram. E todo mundo tocava nessa questão dos cargos comissionados. Na verdade, o número de cargos comissionados no município de Tubarão, ele é feito por lei, aprovado pela Câmara de Vereadores. Nós temos 200 e pouco agora, certo? 200. Todos os prefeitos, todos eles, daqui para trás, todos eles encheram o cargo, preencheram o cargo. No governo Ponticelli, se não me engano, ainda foi pedido mais alguns, foi criada mais algumas secretarias, certo? 200 cargos comissionados. É caro para o município? É pesado? Claro que é pesado. Claro, vai ser pesado, como é agora. Mas pelo menos ninguém está atrasando salário ali. O que eu entendo que acho, que nós falaram muito em transparência, falaram muito sobre isso. O que eu entendo um pouco sobre isso? É vigilância, fiscalização, fazer bem feito as licitações e os contratos terceirizados, aluguéis, licitações, monitorar isso de perto, com olhar um olhar nítido sobre o que está se fazendo. Os contratos das prefeituras, e serve para todas, meu caro amigo jornalista Hildo Silva, onde está o furo da bala. Aonde estão os problemas estão nos contratos.
Se um governo, um novo governo, seja ele qual for, entrar numa prefeitura, eu não me preocuparia muito com comissionados, certo? Porque o que tem dentro do comissionado são os perundicalhos que existem. Comissão, faz parte da comissão A, faz parte de comissão B, e você entra ganhando comissionado R$2.500, mas você participa de uma comissão, ganha mais 1.500. Se você participa de um outro ato, ganha mais 1.500. Isso cresce muito a folha dos comissionados. Quando o Moacir era prefeito de Cafari, tinha lá 20 e tantas secretarias, com aquelas assessorias especiais, tinha o estado de secretaria. O Nivaldo entrou e baixou para 8 ou 9 secretarias, e alguns cargos ele não nomeou, e reduziu o número de comissionados. O número de comissionados está na lei, mas o prefeito pode propor uma reforma administrativa, assim como o presidente Lula propôs uma reforma e aumentou o número de ministérios para 39, de 20 e poucos para 39. O prefeito pode reduzir. No fim das contas, é uma despesa que a população espera que haja economicidade, menor número de cargos, menor número de secretarias e mais entrega à população. Isso é um fato? É um fato. É um fato. E isso tem que fazer. Entrega à população. Você usou um termo agora que é essencial, telespectadores. O que você, independente de quem você votou, o resultado... Ou vai votar ainda, porque até às 5 da tarde... Ou vai votar ainda, independente de quem você vai votar, ou quem já votou, você quer entregas, independente de quem você vai votar, ou quem você votou. Por que digo isso? Porque no momento que o Tribunal Eleitoral homologar e dizer assim, o candidato a prefeito eleito é o professor Hildo Silva, ele passa a ser automaticamente prefeito de todos. A política, ela vai existir, a oposição vai existir na gestão do professor Hildo Silva. Não sou candidato. Não, mas eu estou fazendo, deveria ser até, Mas o que vai acontecer? Ele é prefeito de todos, certo? E que bom que vai ter essa oposição, que bom. Alguém tem que gritar legal lá dentro. Gritar legal para poder orientar e acordar sempre o gestor. Mas a entrega tem que ser feita à população. E nós temos carência, porque nós estamos desenvolvendo muito nas laterais da cidade. O centro, nós estamos desenvolvendo para cima, certo? Em alguns casos, edifícios. Mas, na verdade, na periferia da cidade, digamos assim, periferia ou nos bairros, digamos, mais elegante falar em bairros, tem muitos bairros que está acontecendo muitos empreendimentos residenciais, certo? Não prédios e tudo mais. E aí tem que ter entregas, o loteador dá asfaltado, dá iluminação, dá tudo prontinho. Mas ao poder público cabe o quê? Transporte coletivo, saúde e tudo mais, escola e tudo mais. Transporte coletivo que hoje em Laguna e em Tubarão são gratuitos para o eleitor que queira ir até o seu local de votação. Tá na internet os horários onde os ônibus estão trafegando sem cobrar absolutamente nada dos cidadãos. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Marciano Michels, empresário, e com o empresário Fernando Nandi. Eles vêm aqui falar sobre o que o empresariado espera do próximo governo, como entrega para que a cidade tenha mais desenvolvimento e possa oferecer melhor qualidade de vida à população. Dura, muito obrigado pela tua vinda aqui ao Eleições 2024, a hora do voto na UniTV. Antes de me despedir, tem mais um item que a gente não tocou na promessa do futuro, que eles debateram muito, escola integral. Não é assim, escola integral. Enquanto nós tivermos escola caindo, enquanto não tiver espaço para o aluno ficar lá 8 horas direto ou mais, não dá para fazer escola integral como eles pensam que é só botar um jogo de dominó, de dama, uma bolinha para o pessoal. Não é nada disso. Escola integral é completamente diferente. Eu penso assim, esse assunto tem que ser discutido, nós podemos discutir na próxima quarta-feira, que o senhor estará no meu programa. Escola integral, você primeiro tem que dar condições, mas eu também tenho uma coisa boa em relação à escola integral. Se o aluno puder fazer as suas refeições, a parte da manhã, ao meio-dia, o café da tarde e às 6 horas, já está muito bom, já é um ganho. Tem muita criança que vai com fome para a escola. Tem muita criança que vai com fome na escola e é sabedor disso e tem que bater nessa ferida. Tem que botar o dedo ali, porque essa é uma discussão muito legal, um debate muito legal. Muito obrigado, professor. Obrigado, Dura. Muito obrigado.
né, de estar aqui. Um abraço à Fátima Beltrame e ao Haroldinho, né? E a Fátima estava dizendo assim para mim agora: pô, vão abrir as urnas agora, não tem que abrir a urna agora, só às 5 horas. Nós ainda temos que, às 17 horas. No horário do almoço, correr na urna para exercer o nosso direito também. É verdade. Um grande abraço e estaremos aqui no Linha de Fogo na próxima quarta-feira. O professor Ilson será o meu convidado. Se Deus quiser, vamos fazer um resumão de toda. Vai ser uma boa conversa, com certeza. Muito obrigado, professor. Aí nós já saberemos quem serão os vereadores e quem será o prefeito e o vice-prefeito. Obrigado a você que acompanhou a UniTV até aqui. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos com a entrevista com o Marciano, uma conversa com o Marciano Michels e Fernando Nandi, 2 empresários ligados ao associativismo na cidade de Tubarão.